Olá, uma boa tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira de Carnaval no Brasil, 13 de fevereiro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Nesta edição você vai ver que os estoques brasileiros de soja da temporada 17-18, estoques de passagem, devem ser os mais baixos desde a temporada 2011-2012. Indonésia diz que vai abrir o seu mercado à carne bovina brasileira. No estado do Mato Grosso, o cadastro das propriedades com soja foi adiado e segue até o começo do mês de março. E no estado do Pará, o excesso de chuvas atrapalha o escoamento da safra de grãos e também a soja que está sendo colhida por lá. Tem grão chegando ao armazém com quase 40% de umidade. Então, mercado físico, mercado futuro e a previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E na última semana aconteceu uma importante reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para definir e discutir também recursos para o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o chamado FUNCAFé. Na oportunidade, os representantes da CNA, que participam do planejamento estratégico para o setor, eles defenderam o posicionamento de ter a manutenção de R$ 1,860 bilhão para a estocagem do café. Entre os argumentos usados está a bienalidade positiva no ano de 2018, o que se faz crer que a produção e automaticamente os estoques de café ficarão maiores do que no ano passado, portanto, seria necessário que se tivesse, no mínimo, essa manutenção. Um outro fator também que já foi resolvido está em relação ao custeio de safra. O custeio da safra de café tem um recurso disponibilizado de R$ 1,1 bilhão via o FUNCAFé. Um outro dado importante é que se esses recursos não forem todos utilizados em relação ao custeio, aliás, R$ 1,1 bilhão são 9% acima daquilo que se tinha na última temporada, caso não seja utilizado, eles podem ser focalizados também para o fator de estocagem. O assunto é a condição das rodovias federais no estado do Pará, que serve como rota de escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. No momento, o estado do Mato Grosso faz a colheita da safra de soja e exporta parte do seu grão através dos portos do Arco Norte. A situação é a seguinte: tem chovido com muita força por mais um ano seguido nesta região produtora do país. O estado do Pará está com as rodovias interditadas por conta do excesso de lama. Imagens mostram a situação em que caminhoneiros estão submetidos nesta região do país. No estado do Mato Grosso, os agricultores já estão temerosos em relação ao espaço dos armazéns para guardar a safra de soja, uma vez que o escoamento não tem conseguido ser feito. A precariedade na infraestrutura da BR-163, que é um problema que fica agravado pela temporada de chuvas nesta época do ano, faz com que uma viagem que normalmente durava de 5 dias entre Sinop, no Mato Grosso, e o porto de Miritituba, no Pará, passe a ser de cerca de 8 dias. Transportadoras das regiões Médio Norte e Norte de Mato Grosso contabilizam um prejuízo diário de R$ 9 milhões após os caminhoneiros que seguem para os portos do Pará passarem dias parados na BR-163. Segundo o DENIT, a maior parte da BR-163 já está asfaltada. Dos 710 quilômetros, 710 quilômetros, 620 desse trecho já se encontram pavimentados. Os 90 restantes devem ser concluídos em breve. O site do DENIT tem trazido também diariamente a situação em tempo real dessas rodovias da BR-163 no estado do Pará para alertar os caminhoneiros do tempo de espera. A última atualização da noite desta última segunda-feira mostrava que o dia por lá foi também chuvoso, houve interrupções nas estradas e o tempo médio de espera no trecho mais afetado é de 12 horas.
Ainda falando do estado de Mato Grosso e também do produtor de soja, o Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, o INDEA, prorrogou até o próximo dia 5 de março o cadastro das propriedades que trabalham com soja. Essa prorrogação teve que acontecer por solicitação dos produtores rurais que tiveram muitas dificuldades de cadastrar suas propriedades via internet, a única maneira de se fazer isso, no Sistema de Defesa Agropecuária do Mato Grosso. Portanto, de acordo com o INDEA, está prorrogado até o próximo dia 5 de março. O produtor rural consegue aí mais um prazo para conseguir fazer o cadastro das áreas com soja no estado de Mato Grosso. Por aqui nós seguimos falando de soja, porque vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para as áreas produtoras. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja segue em andamento na maior parte do Brasil. Agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais elevada aqui entre o centro-oeste e o sudeste. Nos próximos 5 dias, as instabilidades perdem força na região centro-oeste. Então tem previsão de chuva, só que é uma chuva mais fraca, que não atrapalha o andamento da colheita da soja na região centro-oeste. Então, Mato Grosso do Sul, Goiás e ainda também aqui na faixa oeste do Paraná, predomínio de tempo mais seco, se chover de maneira fraca e isolada, não atrapalhando o andamento da colheita da soja. Durante a segunda semana, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar intensidade no centro-sul. Isso porque um novo corredor de umidade vai passar a atuar e vai voltar a trazer instabilidades mais expressivas. Vai voltar a chover de maneira mais forte no Mato Grosso, Goiás também, onde o volume de água fica em torno de 50 milímetros. E como não vai ser uma chuva bem distribuída, em algumas localidades pode voltar a atrapalhar o andamento da colheita da soja. Agora, no Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná, as instabilidades, apesar de não cessarem, o volume de água não deve ser tão elevado, não passando de 30 milímetros em 5 dias, o que não deve seguir atrapalhando o andamento da colheita da soja nesses estados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a colheita da soja já teve início em Mato Grosso do Sul. Segundo a ProSoja estadual, 24 municípios já dão início às atividades de colheita no campo. Esta safra no estado vai ser recorde. Isso mesmo, enquanto a maioria dos estados brasileiros tiveram no ciclo passado a maior safra da sua história, Mato Grosso do Sul deve bater pelo segundo ano seguido o seu próprio recorde. De acordo com a ProSoja local, a expectativa de colheita este ano é de 8.736.000 toneladas, um volume que, se confirmado, vai ficar 2,5% à frente da temporada anterior a 16-17. Segundo o presidente da ProSoja estadual, Juliano Chimaidec, vários fatores contribuíram para que Mato Grosso do Sul caminhasse para esse novo recorde na safra do grão. De acordo com ele, aconteceu o seguinte: em primeiro lugar, o investimento em tecnologia realizado pelo produtor rural. Além disso, tivemos o melhor índice de precipitação dos últimos anos. As lavouras estão bonitas, carregadas, com bons tamanhos de vagens. É uma situação atípica para Mato Grosso do Sul, sem veranico em dezembro e janeiro. Está aí a fala então do Juliano Chimaidec, presidente da ProSoja em Mato Grosso do Sul, comentando essa possível nova safra recorde do grão. A produtividade média esperada por estado é de 56 sacas por hectare. E na semana passada aconteceu em Cascavel, no estado do Paraná, a Show Rural Copavel, grande feira do agronegócio que abre o calendário rural de acontecimentos do ano. Na edição deste ano, aconteceu um lançamento global da divisão agrícola da Dow Dupont. O Fabiano esteve por lá e traz agora os detalhes. E a Show Rural Copavel foi palco para um lançamento mundial. Isso porque, na oportunidade, foi lançado a semente Brevante. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Douglas Ribeiro, ele que é diretor de marketing para a divisão agrícola da Dow Dupont. Douglas, é um lançamento internacional e isso acontece no Brasil, no estado do Paraná. O que muda com a Brevante, com essa nova marca de semente, que é o primeiro lançamento após o início da fusão das duas marcas? Exatamente, parte da resposta era essa. Isso começa a materializar o que nasce de resultado de uma fusão entre a Dow e a Dupont, que
que começou há um período atrás, que agora a gente começa a entregar as soluções ou os resultados desse trabalho de consolidar a tecnologia, de facilitar a vida do agricultor com uma oferta consolidada, estruturada. A Brevante vem para isso, ela vem para que o portfólio da Codetec, o portfólio da Dow Sementes, os produtos que estavam na Biogene, com tudo que tem de história e tecnologia dentro, que ele venha agora ser negociado, disponibilizado para o agricultor através da marca Brevante. Facilidade de decisão é importante nesse momento. O agricultor ele tá ofertado, ele precisa encontrar um sócio que ajude ele a tomar a decisão. Então isso já é resultado de por que grandes companhias se juntam para ter as mesmas bases de pesquisa e tecnologia e para vir facilitar a vida do agricultor. Isso que nos dá bastante empolgação e alegria nesse momento de poder fazer essa primeira entrega para a agricultura brasileira. E Douglas, grandes companhias se juntam, traz esse produto para o agricultor brasileiro e mais do que isso, ela acontece num cenário no qual nós estamos com Brasil, Paraguai, Argentina. O potencial dos três países é muito forte. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, o maior exportador. A Argentina é o terceiro maior produtor exportador e o Paraguai é o que mais cresce nas exportações nas duas últimas temporadas. O que muda para esse produtor rural sul-americano, aproveitando que o Canal do Boi também passa nos países vizinhos? Exatamente. Nesse momento a gente lança a marca no Paraguai, ela é implementada na Argentina e em outros países, mas esses países de forma imediata recebem a marca. O que muda para o agricultor? Acho que a resposta prática é que ele começa a colher benefício da fusão. Essa acho que é a melhor resposta. Ele começa a colher benefício da fusão de forma imediata, porque o portfólio é consolidado, nós vamos ter que fazer a primeira pré-seleção. Quando você tem 3 e precisa tirar um, fica o melhor, né? E é isso que a gente quer, que ele fique com o melhor nesse primeiro momento, que é a unificação de portfólio. E no médio, mediano e longo prazo, ele já vai começar a colher o segundo resultado, que a gente podia chamar a segunda onda, que é juntar a histórica base de germoplasma de quase 100 anos da Pioneer Global, com a histórica base da Dow Sementes e começar a nascer os filhos desse casamento. Então, acho que no curto prazo ele vai começar a jogar com uma seleção melhor, e facilitar a vida para ele, e no mediano e largo prazo aí ele começa a colher frutos novos, de uma base muito mais ampla de tecnologia. Então, para o agricultor, a gente está confiante que o nosso propósito de servi-lo vai ser cumprido, e a Brevante materializa isso. Tá certo, Douglas Ribeiro, obrigado pela sua participação no Canal do Boi, sucesso para você e sucesso para a divisão agrícola da Dow DuPont. Muito obrigado, estamos muito felizes com o dia aqui e muito felizes com a cobertura que recebemos de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o Agricultura BR elaborou um importante estudo comparativo para você verificar aqui durante o nosso programa as diferenças e principalmente as proximidades que existem entre os levantamentos da Conab e também no Departamento de Agricultura norte-americano quando o assunto é soja. Um fato importante para que o produtor rural em casa entenda é que as metodologias são distintas, mas tem uma certa proximidade, como eu disse, o que faz com que possamos ter esse comparativo, entender o que cada órgão pensa em torno do Brasil para o consumo interno, para as exportações e também a produção. No caso da produção, ambos os órgãos cravaram a safra brasileira de soja da temporada passada em 114 milhões de toneladas. A única diferença foram os 70 mil toneladas a mais que a Conab projetou para o ciclo anterior.
Para a safra atual, temporada 17/18, que começa a ser colhida pelo Brasil, as projeções também são bem parecidas. E elas vêm crescendo quase que mês a mês na comparação com as estimativas iniciais. Na visão dos órgãos, a safra brasileira do grão está projetada desta maneira agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos crê em uma produção de 112 milhões de toneladas. Já a Conab trouxe em seu último levantamento a expectativa de uma safra de 111 milhões 550 mil toneladas do grão. São nas exportações que os dados norte-americanos mais impressionam. É porque se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver certo, na temporada atual, 2017-2018, o Brasil, ou as tradings que operam com soja no Brasil, vão exportar quase 70 milhões de toneladas da oleaginosa. Um número que é mais do que um recorde, ele é extremamente absoluto em torno daquilo que se espera para os embarques brasileiros. Embarques brasileiros que para os norte-americanos teve uma ampliação, já que eles esperavam no mês de janeiro 67 milhões de toneladas a serem embarcadas pelo Brasil e 69 milhões de toneladas agora nesse relatório de fevereiro. Há outras diferenças. Em relação à temporada 16-17 para 17-18, há um incremento bastante expressivo em relação aos números dos Estados Unidos, que são ampliados em 5 milhões 850 mil toneladas entre uma temporada e outra. Já para a Conab, as exportações brasileiras foram recordes na temporada 16-17, com 68 milhões 150 mil toneladas. Entretanto, para a estatal brasileira, as exportações na temporada 17-18 vão ficar em torno de 63 milhões de toneladas. Com isso, há uma redução em relação àquilo que se esperava para a temporada brasileira na visão da Conab. Agora você vê os dois números atualizados dos dois órgãos e aqui nós temos o Departamento de Agricultura norte-americano estimando 69 milhões de toneladas a serem exportadas de soja pelo Brasil, a Conab com uma estimativa de 66 milhões de toneladas. Aqui fica muito claro que o Departamento de Agricultura norte-americano amplia de uma temporada para outra 5 milhões 850 mil toneladas as exportações brasileiras, enquanto a Conab reduz 2 milhões 150 mil toneladas. O consumo estimado pelos órgãos, Fabiano, ele fica bem parecido. O quanto de soja que o Brasil deve demandar internamente tem apenas uma diferença entre as duas projeções. Na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o consumo de soja no Brasil é estimado em 45 milhões 650 mil toneladas. Já a Conab projeta esta demanda em 47 milhões 280 mil. O número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é 1 milhão de toneladas acima na comparação com o que o Brasil consumiu na temporada anterior, a 16-17. Já a Conab projeta um consumo 1,5 milhão de toneladas mais forte. Pois é, Juliana, mas olha só, se tem algo que chamou a nossa atenção para os números que foram apresentados na última semana para a produção brasileira, são os da Conab em relação aos estoques de entrada e saída de safra. A temporada 17-18 traz uma situação muito interessante. Isso porque ela começa com um estoque extremamente elevado. Os estoques, de acordo com a Conab, ultrapassam a marca de 1.921.000 toneladas e eles vão encerrar a temporada num patamar extremamente mais baixo, pouco abaixo de 500 mil toneladas, o que traz uma relação que fica 3,21 vezes abaixo daquilo que foi o estoque de entrada. E a razão entre o estoque de entrada e o estoque de saída, ele cai 3,21 vezes. Esse dado ele é extremamente importante para o produtor rural brasileiro, porque isso mostra que a temporada nova, quando estivermos com a temporada 18 e 19 em curso, ela vai entrar com um estoque extremamente baixo e, com isso,
poucos dias garantidos de consumo. Mais do que isso, esses estoques que nós vamos mostrar agora, que devem ser os estoques de passagem ou estoques finais da 17 e 18, eles serão os menores, desde a temporada 2011-2012, é o que a Agricultura BR mostra agora. Aqui nós trazemos os estoques desde a 12-13. Na temporada 12-13 eram 742 mil toneladas em estoque de passagem de soja no Brasil. Na 13-14 subiu para 1.550.000 toneladas. A 14-15, 921 mil toneladas em estoques. 15-16, 1.480.000 toneladas. 16-17, 1.920.000 toneladas de soja. Enquanto que a temporada 17-18, se os dados da Conab estiverem corretos, 599.500 toneladas devem ser os estoques de passagem do Brasil na temporada atual. E essa situação aqui, ela mostra que apenas na 11-12, né, considerando os últimos anos, quando o estoque foi de 447 mil toneladas, é que esse estoque previsto para 17-18 em 599.500 toneladas é maior. Portanto, ele é o menor estoque desde a 12-13, né? Não se tem um estoque tão baixo de soja assim. Um outro fator importante é que os estoques, né, essa previsão de estoque bem mais baixo, mostra porque, no caso, a estatal brasileira ela é mais comedida quando se fala das exportações brasileiras de soja, que não repetiriam aquilo que aconteceu na temporada 16-17, com 68.150.000 toneladas. É importante, então, aí o produtor fica atento, todos os envolvidos na cadeia produtiva estarem atentos, porque tem ali uma situação de planilha, uma situação de ter esse acerto no papel para se não ter ou se mostrar que há uma falta de produto no país, mesmo depois de 2 safras recordes no Brasil. Vou mostrar agora um resumo dessa história toda dos estoques brasileiros. Olha só, os estoques de passagem da temporada 17-18 são os menores desde a temporada 11-12. São apenas 599.500 toneladas. É 3,20 vezes menor que o estoque final da temporada 16-17. Apenas 5 dias garantidos de consumo em 2019. É isso mesmo aqui que a gente considera, 599.500 toneladas. Esse número, considerando que o país consome diariamente em relação à soja, isso daria 4,8, 4,9 dias, daí 5 dias redondo de consumo de soja no Brasil. O fato é que, se os dados estiverem corretos e se não tiver mais exportação de soja do Brasil, já entra extremamente apertado o ano de 2019. Bom, a gente segue falando de soja, Fabiano, mas agora as informações de mercado. A semana abriu com especulação forte sobre o clima na Argentina. Mais uma vez, as cotações na Bolsa de Chicago subiram com muita força nesta última semana. Isso porque a previsão climática que indicava chuvas nesta semana para a Argentina se extinguiram, segundo a consultoria AGA Resource, voltando a trazer toda aquela preocupação mais uma vez em relação à saúde do desenvolvimento das lavouras de soja do país. Já há uma expectativa real de uma safra menor do que as estimativas iniciais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu último relatório, rebaixou para 54 milhões de toneladas a expectativa da safra de soja do país. Bolsa de Cereais de Buenos Aires também reduziu na semana passada para 50 milhões de toneladas. E contatos da consultoria AGA Resource na Argentina já alertam para uma safra bem menor, que pode ficar entre 44 a 48 milhões de toneladas. Número esse que, se confirmado, traria uma quebra de 10 milhões de toneladas em relação à expectativa inicial. Bom, vale lembrar que ainda é muito cedo para trazer qualquer afirmação em relação à quebra de safra na Argentina, mas a preocupação fica cada vez mais evidente. E a Bolsa de Chicago, nesta terça-feira, vem operando com alta também neste momento. Todas as posições de mais curto prazo operam acima dos 10 dólares por bushel. Março vem a 10 dólares 4 centes mais 6, com elevação de 3 centes de dólar neste momento. Soja para entrega em maio vem a 10 dólares 15 centes por bushel. A posição de julho, 10 dólares 24 centes. E a de agosto, Fabiano, 10 dólares 26 centes por bushel. Mercado, então, em alta já nesse início de semana por lá.
Exatamente, Juliana. Já começou uma segunda-feira muito forte, hoje vem mantendo esse volume de alta. E essa situação da Argentina com mais preocupação, ela é muito positiva para o cenário de preços aqui no Brasil, principalmente quando aliado a uma moeda norte-americana mais forte. E a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Você que está aí em casa, na sua propriedade rural, acompanhando o programa, não se esqueça de participar dele com a gente. É só mandar uma mensagem para o número 67996562266. Manda para a gente pelo WhatsApp, a gente recebe aqui e compartilha com todo o país. Daqui a pouco, dentro do Agricultura BR, nós vamos trazer também informações a respeito da pecuária nacional e também alguns preparativos para a Dinapec 2018. Não saia daí, a gente já volta. A Indonésia vai abrir o seu mercado à carne bovina brasileira. A afirmação foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Agricultura do país ao secretário executivo do Ministério da Agricultura do Brasil, em uma audiência na Jacarta, durante uma missão internacional. O ministro da Agricultura da Indonésia afirmou o seguinte: vamos nos reunir com os demais ministérios para estabelecer cota para o Brasil e acelerarmos esse processo. Iremos ao Brasil em missão de visita, o mais breve possível, conhecer o país e os métodos de produção. Sabemos da superioridade da carne brasileira no mercado mundial. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e sua economia cresce cerca de 5% ao ano. Segundo o representante do Ministério da Agricultura do Brasil, este mercado é importante para o país, pois trata-se de uma economia em expansão, com grande demanda por alimentos e um baixo consumo de proteína por enquanto, na comparação com os demais países consumidores do mundo. Atualmente, o Brasil exporta alguns produtos para a Indonésia, sendo os principais deles os produtos do complexo soja, açúcar, algodão e milho. A visita da delegação brasileira ao continente asiático continua. Nesta terça-feira, eles seguem para a Malásia. Por aqui, o Agricultura BR fala agora de grandes feiras que são importantes para o produtor rural, porque levam tecnologia e informação a ele. E agora nós vamos falar de uma que nós temos muito carinho, isso porque vai acontecer no mês de março, a Dinapec que chega à sua 13ª edição. Estamos juntos, Canal do Boi, com a Embrapa, principalmente a Embrapa Gado de Corte, em parceria também na realização e na divulgação desse evento desde a sua primeira edição. Você vai conhecer agora alguns dos parceiros, algumas das instituições que participam desse evento, que tem cobertura ao vivo pelo Canal do Boi e também programação ao vivo do Agricultura BR durante a Dinapec 2018. Denominada Feira de Agroinovação, a Dinapec apresentou sua primeira edição no ano de 2006. Na época, o tema principal foi o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. O objetivo era destacar o conhecimento voltado para uma pecuária de corte sustentável. A ideia deu tão certo que em 2018 a feira chega na 13ª edição. Com a Embrapa Gado de Corte, outras unidades, assim como os parceiros, contribuem com a realização da feira, entre eles a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraero. Este ano nós fizemos um arranjo legal com os nossos parceiros, Iagro, Senar, Embrapa CPAO, Embrapa Gado de Leite, e vamos estar criando roteiros tecnológicos para os produtores. No período da manhã, eles vão conhecer diversos roteiros na diversificação da produção da agricultura familiar. Então, acho que é bem interessante, ele vai ter um leque de opções para ver no período da manhã, e à tarde nós vamos fazer oficinas mais completas, também tema de manejo, tema de horticultura, fruticultura, produção de leite com qualidade, alimentação para bovinos. A Dinapec é considerada uma vitrine tecnológica. A expectativa da Agraer é levar mais de 400 produtores na feira por meio de caravanas. Durante a Dinapec, os técnicos da agência estarão à disposição dos visitantes. O produtor, principalmente para o agricultor familiar, que é o público-alvo da Agraer, eu acho que é uma oportunidade ímpar, Não deixem de participar, porque
realmente ali você tem opções de conhecer tecnologias, de ver como funciona realmente e a experiência em campo, né? Nós estamos com toda a parte já de campo implantada, né? Kaile Rodrigues para o SBA. O Ministério da Agricultura tem recebido relatórios diários do comandante do navio que partiu do Porto de Santos no início da semana passada com 25 mil gados vivos com destino à Turquia, assunto aquele que gerou muita polêmica. A nossa equipe de reportagens em Brasília conversou nos últimos dias com o diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura para saber como que o governo está lidando com essa situação. Saiba mais na reportagem de Odacil Canepa. Antes de sair do Brasil, os animais permaneceram por muito tempo no Porto de Santos. E uma liminar chegou a obrigar o desembarque dos bois que foram vendidos para a Turquia. O diretor do MAPA garantiu que o processo de exportação atendeu todas as normas do bem-estar animal. Sobre um laudo que teria apontado maus tratos, o diretor do MAPA garante que faltou embasamento técnico. O sistema brasileiro é muito robusto, ele já ocorre há décadas, que vem sendo feito investimentos fortes do governo federal, governo estadual e, obviamente, com a participação no que compete do próprio setor privado. E o que foi colocado, na verdade, é uma argumentação deferida pelo juiz naquele momento, que logo depois foi revista. E demonstrando, obviamente, reforçando a rigidez de todo o sistema que diz respeito não só à exportação de bovinos vivos, quanto às questões sanitárias e de bem-estar animal adotado para qualquer outra finalidade. Condições sanitárias. O Ministério da Agricultura, ele acompanha o processo desde a quarentena que ocorre na propriedade rural, quarentenas até de 21 dias, fazendo exames dos animais, selecionando os animais, acompanhando a parte de nutrição, alimentação, propriedades previamente habilitadas, registradas pelo Ministério, enfim, com acompanhamento veterinário e até o embarque e, consequentemente, também a gente monitora a viagem desses animais através de relatórios que recebe pelos veterinários ali presentes do país importador. Maus tratos aos animais. E não há absolutamente nenhum tipo de maus-trato. O que existe, e muitas das vezes é confundido por questões ideológicas ou até por questões de sentimento, e o bem-estar animal não pode ser uma questão meramente dó do animal, é que num sistema de produção de animais, como o Brasil tem, animais criados a pasto, animais saudáveis, né, criados de forma extensiva, o comportamento dos animais são comportamentos de animais mais agressivos do que animais criados confinados, historicamente. E, consequentemente, eles têm todo um manejo diferenciado. E é importante que esse manejo ele ocorra de uma maneira que zele, primeiro, a segurança do ser humano, bem como também de prevalecer a questão de evitar qualquer tipo de maus-tratos, qualquer tipo de prejuízo perante o animal, porque já é incompatível com o próprio sistema de produção. No sistema de produção da pecuária, necessita-se ter preservado o bem-estar do animal com princípios essenciais, universais, como não faltar água e comida, senão o animal não tem uma produção ideal, não faltar a questão sanitária, por isso existem vacinas e campanhas e ações para que o animal possa evitar ficar enfermo. Então são ações que os pecuaristas adotam e até políticas nacionais em cima disso para preservar a saúde e o bem-estar dos animais e, consequentemente, também o ganho econômico. Por quê? Porque são animais criados para alimentar a sociedade. Grande parte da sociedade se alimenta de carne. Então, do mesmo jeito que existe o respeito aos que são veganos, que não se alimentam de carne, há que ter a reciprocidade para aqueles que sim entendem que a carne é um alimento importante e rico. Novas exportações. Seguramente, já existem vários protocolos firmados e cada vez mais abrem-se novos protocolos. Óbvio que existe um limite, um teto para essa exportação mundial e hoje está em torno de 600 mil animais por ano e já chegamos a patamares até de 1 milhão. Já é uma prática que ocorre há uma década e meia, né? E isso só tem ocorrido graças a políticas acertadas de erradicação de enfermidades que existiam no país e não existem mais, né? E permite assim e credencia o país a alcançar mercados inalcançáveis e dessa maneira agregar valor ao produtor rural,
de ofertar os seus animais que seriam abatidos no Brasil para o consumo de carne e até muitas vezes até mediante abate halal também, porque temos uma população muçulmana na ordem de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, fora o que exportamos também, mediante esse tipo de abate, mas ao invés de abater aqui, abater em outros países que necessitam dos animais para as finalidades de alimentação humana e até alimentação animal também, de pet, enfim, de outras espécies que também necessitam de proteína animal. Procedimentos do mapa. Bom, a situação segue na normalidade, o bom senso prevaleceu no processo, há uma instituição secular que vem acompanhando e monitorando esse processo, que é o Ministério da Agricultura. Especificamente, o Ministério adota as regras que internacionalmente são recomendadas e o Ministério é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal e, aliás, membro até fundador desde 1924, razão pela qual acreditamos que o processo tem condição de melhorar, como todo e qualquer processo, toda e qualquer ação governamental e privada, mas as garantias hoje ofertadas são garantias que preservam, sem sombra de dúvida, a condição sanitária e o bem-estar desses animais. Outras 100 mil cabeças de boi vivos devem ser exportadas para a Turquia. Odacil Canepa para o SBA. Trazendo em destaque informações a respeito do mercado do milho. Você acompanha conosco agora como é que estão os valores praticados nos estados do sul do país. Veja agora na Agricultura BR que nós temos aqui Santa Catarina nos últimos 12 meses, aqui acumulado então de um ano, com queda de 3%. No dia 13 de fevereiro de 2017, tinha um valor de R$ 31 a saca. Em 13 de julho, chegou ao menor patamar de preços do último ano, desses últimos 12 meses, a R$ 24,50. Em 13 de setembro, se recuperava, vindo para R$ 26 a saca. Em 13 de novembro do ano passado, R$ 30 a saca. Nessa data do dia 13 de fevereiro, R$ 30 por saca de 60 quilos. No Rio Grande do Sul, os últimos 12 meses também foram marcados por forte oscilação na cotação da saca de 60 quilos do milho. A nível estadual, ela sofreu uma alta, se a gente comparar os valores atuais com o mesmo período do ano passado. Há uma elevação de 5%, já que no dia 13 de fevereiro de 2017, o Estado pagava em média R$ 28,50 no valor de cada saca do grão. No mês de agosto do ano passado, as cotações estavam bastante pressionadas em virtude da safra recorde no país. No dia 13 daquele mês, o valor estava em R$ 25,00 a saca. No mês de outubro, cotação voltou a patamares maiores, estando no dia 13 daquele mês a R$ 29,50. No dia 13 de dezembro, chegava aos R$ 31,00 a saca e nesta terça-feira, 13 de fevereiro de 2018, o patamar segue próximo, mais um pouquinho abaixo, em R$ 30,00 na média estadual. Valor, portanto, 5% mais alto na comparação com um ano atrás, R$ 1,50 por saca mais caro. Vamos saber agora como é que vem os valores no acumulado de 12 meses. No Paraná, segundo o maior estado produtor de milho do país, nós temos no dia 13 de fevereiro o valor de R$ 29,00 a saca, 13 de fevereiro do ano passado. Em 13 de junho, caía para R$ 24,50 a saca. Em 13 de novembro, R$ 26,50. Em 13 de janeiro deste ano, já chegava a R$ 27,00 e mantém R$ 27,00 por saca nesse 13 de fevereiro de 2018. Perde R$ 2,00 em um ano, ou 12 meses, queda, portanto, de 7% no período considerado. É hora de mais uma participação da Somar Meteorologia por aqui com a previsão do tempo. Desta vez para as áreas de milho no país, tanto as que estão colhendo o cereal de verão, quanto as que já estão plantando o milho de segunda safra.
O atraso da colheita da soja acaba reduzindo o plantio do milho na região centro-oeste, especialmente no estado do Mato Grosso. A umidade do solo ainda segue muito favorável para grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento. Aqui no Mato Grosso, a umidade passa de 90%, alcançando até 100% nas áreas mais ao norte do estado. Nos próximos 5 dias, então, não tem previsão de chuva forte aqui na região centro-oeste. Todos os estados da região vão receber pancadas de fraca intensidade e também de curta duração. E o tempo mais seco até vai voltar a predominar por alguns momentos. No decorrer da segunda semana, as instabilidades voltam a ganhar força no Mato Grosso e Goiás. As chuvas no Mato Grosso do Sul e no Paraná ainda persistem, só que o volume que não deve ser tão elevado. No Mato Grosso e no estado de Goiás pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Então, durante as próximas semanas, como as chuvas ainda vão ganhar intensidade no Mato Grosso e no estado de Goiás, pode ainda atrapalhar e atrasar ainda mais o plantio do milho safrinha na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a gente segue falando de milho por aqui. Vamos acompanhar como estão os negócios nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. Milho vem operando da seguinte forma agora. Vem com alta proposição apenas a de mais curto prazo. As demais vêm em campo negativo. Milho para entrega em março opera agora em Chicago a $4,63 por bushel. Maio vem a $4,75. A posição de julho a $4,88 por bushel e a posição de setembro, apesar do movimento de queda que a gente observa hoje, vem acima dos $5, $5,03 por bushel. Assim opera Chicago para o milho agora. Importante lembrar que nos Estados Unidos a operação de mercado continua, por isso você tem um mercado ao vivo de Chicago. Entretanto, aqui no Brasil não temos operação em bolsa e o mercado físico vem com poucos negócios, muito lento no Brasil. Portanto, são valores de referência, principalmente para os negócios a partir desta quarta-feira. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Ainda nessa edição você acompanha como que uma nova variedade de café, a variedade Arara, tem rendido boas produtividades em lavouras de Araxá, no estado de Minas Gerais. Aproveite que você vai agora para o intervalo junto conosco, entre em contato com a gente. Você manda a sua mensagem, seu vídeo, foto para o nosso Facebook, para a página do Twitter ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta. No quadro Entrevista de hoje, você vai acompanhar uma conversa que o jornalista Walter Pulga Júnior teve com uma médica veterinária. Ela viveu experiências no exterior e conta quais são as novidades que os produtores brasileiros devem adotar no campo. Roberta, obrigada por ter vindo. Vamos falar agora do que tem chamado a atenção, inclusive nos artigos que você escreve, né? São as perspectivas para o agro e as visitas recentes que você fez a alguns países, particularmente você esteve na Turquia e voltou com uma visão muito positiva do que nós podemos fazer no Brasil. O que você tem defendido para manter o agro sustentável? Você tem feito artigos. O que você considera fundamental para a sustentabilidade no agronegócio? Eu agradeço poder conversar com vocês aqui. Quando a gente viaja, vê alguma coisa diferente, porque quem está na rotina no Brasil, a gente acostuma com algumas coisas. O sol, né? A terra sempre plantando. Aí quando você sai, vai fazer estudos, aí você olha como eles têm dificuldade. Eu falo da Turquia ali, mas agora a nevasca que a gente teve nos Estados Unidos, Canadá, é difícil, né? Grande parte do tempo eles estão sem o solo coberto com neve, sem poder produzir. Então, essa visão que a gente tem do agro no Brasil é que a gente podia potencializar muito mais. Então, eu tenho todo esse tempo de produção, eu posso colocar animal no pasto o ano inteiro. Lá não, eles estão 4, 5 meses que o animal tem que ficar confinado, isso tem um custo muito alto. A gente tem um rebanho imenso e a gente importa lácteos, né? Poderia estar exportando, poderia estar explorando todo esse mercado e que a gente entende que às vezes o produtor, o pessoal de leite tem reclamado bastante, de fato o preço caiu, agora está dando uma melhoradinha. Vamos diminuir a produção. Não, nós temos que agregar valor ao nosso produto, nós temos que produzir lácteos de qualidade. E por que não vale tanto leite assim? Por que o nosso queijo não é tão bom? Será que nós estamos produzindo a nossa matéria-prima de qualidade? Será que as práticas ali dentro estão, de fato, compatíveis com o produto que a gente quer vender na gôndola do supermercado? O pecuarista de leite, ele tem dificuldade para cumprir aquelas regras
que são necessárias para um leite de qualidade? Então, o Brasil ele é bastante particular em relação a isso. Então, você tem uns produtores que são de excelência. O gado não deixa, a genética não deixa dever nada aos países como Holanda, Estados Unidos e Canadá. Tem gado de excelência, por exemplo, da raça holandesa. A gente tem produtores de um nível muito alto, uma produtividade muito grande e que, de fato, exploram muito bem isso. Só que a gente tem um número muito grande de produtores que estão lá do outro lado, né? De 1900 as práticas. E eles, às vezes, não acreditam nisso. E eles têm um volume muito grande de produção e são aqueles produtos que estão sendo comercializados ali nível local, né? De inspeção municipal, de queijos. E esses produtores muitas vezes têm dúvidas, né? E eu trabalho com isso, consigo conviver. A hora que você fala, não, isso contamina, ele não enxerga a bactéria, ele não enxerga o micro-organismo, ele não entende que aquela vaca está doente. Ele nem acredita no que você fala. Não, não acredita. Eu vi, né? O veterinário inventa isso para arrumar emprego, né? Então, o veterinário que inventa uma tuberculose, que é para a gente poder tratar a vaca, né? Então, ele não entende muito disso. E que a gente vê que hoje as pessoas na cidade, elas perderam aquele vínculo com o campo. Então, antes, há 50 anos, todo mundo tinha um avô que tinha um sítio, ou um tio, ou alguém que produzia. Então, ele estava muito mais próximo da realidade. A gente tem uma concentração das pessoas na cidade e o que é feito no campo se desconhece. Então, o consumidor aqui, que é o cara que tem que comer, e ele não tem nem onde plantar, porque ele tem um vasinho que ele planta uma orquídea no máximo em casa, dali ele não vai conseguir sustento, não vai conseguir plantar para ele mesmo. Ao mesmo tempo, ele ataca o agronegócio e não conhece. Tem um grande setor, tem vários produtores que são de elite, nós temos produtores muito bons, mas temos uma massa muito grande que não chegou, não capilarizou essa tecnologia tão bem gerada. Nós somos um país que produz muito artigo científico, muita ciência em relação ao campo, até pelo nosso potencial. Os pesquisadores de fora, eles têm inveja do nosso rebanho, porque a gente tem sempre um N muito grande, né? Um número para testar muito grande e que não é a realidade na Europa. Você pega as propriedades, são pequenininhas. Aqui, você vai ali na região onde eu estou, no Paraná, em Castro, 1.200 animais em lactação. Nossa, é imenso, né? Então, você tem grandes produtores e que produzem com competitividade, que estão fazendo diferencial, estão testando, estão produzindo leite. Aqui em São Paulo tem também leite que não causa alergia, um leite que você seleciona a vaca para não causar alergia. Então, você tem isso. Mas aí nós estamos no topo da pirâmide. Aquela base toda precisa muito mais. Então, ele tem uma área que ele poderia otimizar aquela área dele e sem ele desmatar. Não faz isso. E muitas vezes não. Por quê? Porque falta aquela tecnologia, falta o conhecimento. Antes nos faltava capital técnico. Você tinha um número menor de profissionais. Hoje não. Você tem vários veterinários, agrônomos, zootecnistas, muitos profissionais que estariam... Consultores, pesquisadores. De várias áreas que poderiam... Informação na internet. Alguns realmente têm dificuldade por custo, mas ele teria como fomentar e chegar a esse conhecimento. Não é uma questão de investimento, às vezes, não, tem que ter um equipamento para ele conseguir produzir um leite de qualidade. Dinheiro. Não, o cara pode tirar o leite até na mão, se ele quiser, mas tem que ter higiene, ele tem que resfriar o leite rapidamente, né? Porque tem micro-organismos naquele leite. Então, você acha que nós temos um problema cultural grave no agronegócio? Dificuldade dessa massa de produtores aderir a novas tecnologias. A gente é conhecida a tal da Belíndia, né? A gente tem a Bélgica, tem a Índia, assim, em menos de 50 quilômetros, níveis completamente distintos. O ideal é a gente conseguir levar esse conhecimento. Como que esses produtores chegaram nesse patamar? Então, tem grandes centros, né? Áreas que já são APLs, né? Arranjos produtivos locais que estão produzindo, tem potencial para isso. Veja a nossa suinocultura, nossa avicultura, nós somos referência na área de produção. Mas o que aconteceu com essas cadeias? Eles fizeram um pacote tecnológico, aí você é um produtor, eu tenho uma área de 15 hectares de área, pequenininho, faz 2 galpões de 1.000 animais, engorda porco, tem uma renda de 7, 8 mil mensais, que ele nunca teria na cidade, né? Às vezes não tem um nível de escolaridade. Mas o pacote tecnológico, o dia a dia, a rotina, ele é transferido pelas cooperativas, pelas integradoras, então ele tem que seguir aquilo. Na parte de bovinos, até pelo valor que você tem individual do animal, isso é mais difícil de aplicar. Então, ele ficou com um delay, ele ficou atrasado em relação aos outros. Então, quem é um grande produtor que tem... Eu trago, às vezes vem missão, vem pessoal de fora. Eu lembro de um colega que eu conheci, um português, eu levei, ele dizia, não, se caísse um avião, nunca ia dizer que isso aqui era Brasil. Eu levei em propriedades que não tem em Portugal, no padrão que ele tem.
a gente tem aqui. Mas esse não é a grande realidade. Então a gente precisa conseguir aumentar. O custo que você tem de manter um animal, por exemplo, falando do leite, que produz 10 litros dia e produz 30, lógico que produz 30 come mais, então você tem um custo maior. Mas o custo de mantença, que é o nosso dia a dia, que a gente sempre tem que manter o peso, né? Aquele custo de mantença, ele é o mesmo desse para esse. Então, proporcionalmente, o impacto ambiental de um animal de 10, o custo do leite por litro de leite, ele é muito maior desse de menor produtividade do que esse de 30. E tem dificuldade para isso? Oxe, a inseminação, tem sêmenes provados, você pega com DNA do touro, né? Então, você pode escolher, eu quero melhorar inserção de úbere, eu quero melhorar proteína, gordura, tudo isso a gente já tem. Falta chegar para o produtor, ter uma instrução disso. Inseminação, você tem programa, você leva a genética, um rebanho você refaz inteiro em 5, 6, 10 anos, você está com o rebanho zerado, todo novo. Precisamos mudar essa cultura, então, Roberta. Precisamos. A gente tem que deixar de ser extrativista em algumas coisas e ser profissional. Então, a suinocultura, o plantio de soja já está nesse patamar, né? Então, a agricultura também, a gente tem esses volumes de exportação, não é feito formiguinha. O leite, o cara pode produzir pouco, ele pode ter uma propriedade pequena, mas ele pode, numa propriedade pequena, produzir bastante. Só que ele tem que ser profissional. Então, a gente tem que deixar isso aí. Ele quer ter uma queijaria, ele vai produzir local? Tem, mas ele tem regras que ele tem que fazer. O alimento precisa ter requisitos, porque o alimento também veicula doenças. Ele não pode transmitir uma enfermidade com o queijo dele só porque ele é pequeno, produz 10 peças por dia. Não, ele só vai matar 10 pessoas. Não, ele tem que também ter esse padrão. Então, tudo isso a gente tem que levar para esse produtor, conscientizar. Do mesmo jeito que ele cobra de muitos, eu até brinco com o produtor, ele fala, cada dia vocês ficam exigindo alguma coisa, eu faço bastante treinamento. Aí eu falo, tá bom, pega o telefone desse aqui e mostra lembra aqueles tijolão que tinha? Eu falo, dá um telefone desse pro seu filho. Ele joga na tua cabeça um telefone. Você quer um telefone desse? Nem você quer. Você quer um WhatsApp, quer ter todas essas mídias sociais, né? Quer publicar. Então, as coisas estão evoluindo e as coisas têm que evoluir no campo também. Então, a gente tem que dar garantia, a gente tem que ter rastreabilidade, tudo isso a gente tem que fazer. Esses grandes que também começaram pequenos, poucos são os que já chegaram com uma propriedade. A maioria deles, esses históricos, vieram imigrantes. Vieram imigrantes, trouxeram 5 animais, 10 animais, às vezes que mas trouxeram. Evoluíram. Sim, propriedades menores, os caras foram crescendo, mas aquilo era a profissão deles. Então é isso que a gente precisa ter no campo. E a gente tem potencial, a gente está gerando tecnologia, a gente tem as startups, tem um monte de coisa que pode ser aplicado para melhorar e a gente tem que usar isso a nosso favor. Bom, você ouviu Roberta Zug. Bom, o nome é complicado, mas para você ter uma ideia, esse recado vem de uma veterinária, ela é vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, tem experiência e ela faz parte do Conselho Científico Agrosustentável, CCAS. Roberta passou o recado, fica aí a mensagem. De olho na tecnologia, precisamos avançar. Caso contrário, teremos aí dificuldades, notadamente quem estiver fora dessa modernidade, vamos saber assim, que já chegou ao campo brasileiro. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Roberta estará aqui outras vezes conosco para comentar, para avaliar políticas públicas e políticas privadas, né, iniciativas privadas a caminho de um agronegócio, assim, de uma agropecuária sustentável. Passamos o recado? Com certeza. Muito obrigado, obrigada, Roberta. Agradeço a entrevista, voltamos ao programa. Mais informações a respeito do que acontece com o cenário nacional e também internacional. Há pouco nós trazíamos uma entrevista muito importante falando a respeito dos embarques brasileiros de carga viva de animais, como o gado, que trouxe toda essa polêmica, o embarque pelo Porto de Santos, feito pelo frigorífico Minerva. Olha, na tarde de hoje, no programa Pecuária BR com Jorge Zaidan, você vai ter informações e principalmente uma cobertura mostrando como que é esse trabalho feito da preparação
para os animais deixarem o país, a preparação também, o trabalho que é feito dentro dos navios para que esses animais tenham o máximo de conforto também, chamado bioclimático, para que ele não perca peso, é sempre um fator importante esse, para que ele não tenha perdas durante a viagem e principalmente como eles são recepcionados na Turquia. Então, você vai ter imagens que você acompanha aqui pelo canal do Boi, você vai ter as informações na tarde de hoje, comecinho da tarde, comecinho da noite, com Jorge Zaidan, o Agricultura BR hoje, terceira edição, vai até às 6 horas da tarde, 18 horas no horário de Brasília, começa o Pecuária BR e aí o Jorge Zaidan vai trazer essas informações para você, mostrando todo o trabalho de preparação dos animais, o trabalho também de transporte e como que eles vão chegar no destino, no caso da Turquia. Eu lembro mais uma vez que foi uma questão de bastante debate, polêmica em relação a esses animais que deixaram o país, 25 mil animais, na qual o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse, depois de ter feito as vistorias, que não havia nada de errado com os animais a serem embarcados. Há uma situação, e aí eu estou falando aqui para produtores rurais, e estou falando também para pessoas que são ligadas ao setor, então você já sabe muito bem disso. Então seria muito bom que essa informação que eu vou falar agora, ela fosse difundida com um pouco mais de frequência. Se há uma preocupação em que todo mundo, na qual todo mundo que trabalha com pecuária, com bovinos, com todo tipo de animais, com bovinos, com suínos, com equinos, é que esses animais não tenham perdas. Então, qualquer tipo de maltrato, qualquer tipo de situação que cause estresse aos animais, mais estresse do que é necessário, traz perdas. Então, evidentemente, que se aconteceu algum equívoco, tem que ter a correção, mas realmente aquela repreensão que se teve, inclusive de suspender os embarques e deixar os animais ali parados por 4 dias, foi muito excessiva e é por isso que é preciso ser feita essa defesa e você vai ter esse esclarecimento hoje a partir das 18 horas no Pecuária BR com Jorge Zaidan. Atenção agora, cafeicultores de todo o Brasil. A Juliana Rezende traz a previsão do tempo para as áreas que estão em desenvolvimento para essa safra 2018 do grão. São as boas condições hídricas do solo que vêm mantendo os cafezais com bom ritmo de crescimento. A umidade do solo segue mais elevada, principalmente aqui nessas áreas em rosa. Minas Gerais, Espírito Santo vem mantendo o solo com bastante umidade. Agora no estado de São Paulo e no estado do Paraná, a umidade do solo não está tão elevada, mas mesmo assim, com índices na casa dos 60%, 70%, os cafezais ainda vêm mantendo bom ritmo de crescimento e bom potencial produtivo. Nos próximos 5 dias, então, tem previsão de chuva perdendo intensidade. Isso na maior parte das áreas produtoras do Brasil. Paraná, São Paulo, principalmente no interior, Minas Gerais e Espírito Santo. Se chover, é uma chuva bem fraca e com baixos acumulados. Chove forte apenas aqui na faixa leste do estado de São Paulo e até o sul de Minas Gerais, onde podem ocorrer algumas pancadas de chuva com um pouco mais de intensidade, mas de maneira localizada. No decorrer da segunda semana, um novo corredor de umidade vai voltar a atuar no Brasil Central e trazer chuvas fortes para a região centro-oeste e o sudeste. Então, os cafezais da metade sul de Minas Gerais vão voltar a receber chuvas mais expressivas ao longo da próxima semana somente. Então, até lá, tem previsão de chuvas abrangentes, mesmo que não seja uma chuva com volume tão expressivo nas demais áreas produtoras de café, ainda tem condições de seguir mantendo o solo com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Lavouras comerciais da região produtora de Araxá, no estado de Minas Gerais, têm optado por uma nova variedade de café que foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro do Grão em parceria com a Fundação Procafé. É a cultivar Arara. Esta cultivar esteve durante os últimos 7 anos em uma área experimental na região de Araxá, em Minas Gerais, e tem mostrado bons rendimentos que chegam a ser até 65% melhores do que a cultivar tradicional. De acordo, portanto, com esta análise feita em relação às últimas 7 safras, a produtividade da variedade Arara nesta região mineira foi de 63 sacas por hectare na média. Já a variedade Catuai Vermelho IAC 144 teve a produtividade média em 38 sacas por hectare. Além desse ganho de produtividade, a variedade Arara possui vigor e resistência, além de boa qualidade dos frutos e grãos. Ela apresenta tolerância a altas temperaturas e ao estresse hídrico,
tem tolerância a algumas doenças, como mancha aureolada e imunidade à ferrugem do cafeeiro. Bom, esses bons resultados obtidos com o experimento com a variedade Arara nessa região produtora de Minas Gerais fez, portanto, com que várias propriedades rurais já utilizem esta cultivar nas suas produções comerciais. Nesse ano de 2017, foram colhidas algumas safras dessa variedade e 2 delas foram analisadas por estes institutos. A fazenda Panorama, no estado mineiro, teve uma produtividade em 2017 de 41,4 sacas por hectare. Se não fossem os problemas climáticos que a região sofreu no ano passado, o potencial produtivo poderia chegar a 54 sacas. Ainda assim, passando por déficit hídrico, a lavoura chegou ao pós-colheita em ótimas condições nutricionais e fitossanitárias, com bom enfolhamento, diferentemente de lavouras de outras variedades com idades semelhantes. Uma outra fazenda que também foi analisada em relação ao que ela teve de resultado com a variedade Arara foi a fazenda São Pedro de Alcântara. Por lá, o rendimento médio dos cafezais alcançou, neste último ano, 51,9 sacas. Se não fosse aquela situação de clima não tão satisfatório para as lavouras, o rendimento poderia chegar a até 70 sacas e meia por hectare. Os cafeeiros por lá também se mantiveram bem enfolhados no pós-colheita, com boas expectativas de alta produtividade para esta próxima safra de 2018. A qualidade da bebida também foi destacada. Um lote, inclusive, da Fazenda São Pedro de Alcântara ficou entre os finalistas do Prêmio Ernesto Illy de Café. Por aqui a Agricultura BR segue falando de café arábica, e agora vamos saber como é que vem a referência internacional para os negócios com essa variedade. É o que vem acontecendo em Nova York. Lembro que é feriado ou parcialmente feriado só no Brasil. Temos aqui as posições negociadas com café arábica, que vai perdendo. Olha só, posição de março é negociada a $1,20 mais 90 a libra-peso. Maio, $1,23 mais 15 a libra-peso. Julho, $1,25 mais 25 a libra-peso. Posição de setembro de 2018, posição importante porque está precificada boa parte da safra brasileira, $1,27 mais 40 a libra-peso. Vão perdendo aí meio cento de dólar cada uma das posições de mais curto prazo. Vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala de uva. É tempo de colheita pelo Brasil. Você vai saber como que o mercado da fruta também tem operado nos últimos dias. Ainda hoje, mais informações a respeito do mercado da soja. Voltamos já. É tempo de colheita da uva no Brasil. No estado gaúcho, maior produtor do país, o setor comemora mais uma colheita positiva. A gente vai acompanhar como estão os trabalhos agora na reportagem de Annelise Nicolodi. ...82 anos e uma disposição de dar inveja. Nono, o que lhe dá a vitalidade para continuar colhendo uva aos 82 anos? Isso é muito... a gente, como se diz, vontade de trabalhar na pareira e também muita polenta, vinho. Seu Ângelo percorre os parreirais da propriedade em Bozano, no noroeste do Rio Grande do Sul, acompanhando a colheita da uva. Aliás, acompanhando só não. A cada safra ele faz questão de participar dessa tradição de família. Eu não gostei disso, né? Lidar em pareira, né? Ensinou o filho também? E filho também. Ensinei ele a trabalhar em pareira, né?
O nono, como patriarca da família chamado pelos italianos, foi o grande incentivador dos filhos. Atualmente, Gelson é quem cuida do parreiral, que ocupa 1 hectare. Veja que é 1 hectare de parreira e tem uma boa rentabilidade nesse sistema. Nós estamos aqui numa região agrícola, temos um problema sério que é o herbicida, né? E nesse sistema aqui protege praticamente 100% dos herbicidas. Então, se tornou viável para nós nesse sentido, né? Há 3 anos, um projeto desenvolvido pela Emater modernizou a propriedade e as videiras passaram a ser cobertas. É praticamente uma estufa. A tela ao redor mantém os pássaros longe da fruta. A cobertura plástica protege da geada forte, dos temporais de granizo e as plantas recebem água na medida certa, já que se desenvolvem melhor com o clima seco. E ainda tem mais benefícios. Com o sistema de cobertura, o produtor conseguiu reduzir em mais de 90% a aplicação de fungicida. Os cachos ficaram mais uniformes e a uva ainda mais doce. Antigamente a gente não tinha esse sistema de cobertura e a aplicação de fungicida era muito grande, de 8 a 10 aplicações de fungicida, sendo que na época da maturação da uva, o clima não favorecia, chovia muito, a gente perdia de 50% a 60% da produção. Então a cobertura veio nos trazer esse benefício, né? Qualidade em termos de uva e uma uva totalmente orgânica, sem aplicação de fungicida ou inseticida. A gente nota também aqui o ambiente extremamente limpo, né? Como é que tu consegue esse ambiente? Aqui é feito no inverno semeado aveia ou azevém para cobertura e após isso é feito apenas uma roçada. Não é usado herbicida nenhum, apenas a roçadeira para evitar justamente para não prejudicar a parreira. Os 1.500 pés produzem em média 12 toneladas de uva. A maior parte da produção é vendida em natura para uma cooperativa. Mas ainda tem muita gente que vem até aqui buscar a fruta fresquinha, colhida na hora. 70% eu coloco no mercado e 30% é vendido direto ao consumidor. Inclusive, eles preferem vir buscar a uva no parreiral, ajudar a colher e ver a qualidade da uva, né? As variedades Niágara Branca e Rosa, Isabel Precoce e Violeta ocupam 70% da área. Elas foram as que melhor se adaptaram ao clima da região. Mas o produtor está sempre em busca de novas tecnologias e logo vai implantar um sistema de irrigação, garantindo ainda mais qualidade para essa fruta, que não está só no passado dos colonizadores, e sim no futuro de muitas gerações. E além do Rio Grande do Sul, outras regiões produtoras de uvas do Brasil também estão em fase de colheita. No Vale do São Francisco, entre os estados do Pernambuco e a Bahia, a atividade também tem acontecido, mas foi interrompida em alguns momentos na semana passada por conta de precipitações. Essas chuvas, apesar de terem atrasado as atividades de colheita, de acordo com o CPEA, apesar dessa lentidão nas atividades com a colheita da uva no Vale do São Francisco, as cotações também caíram. E isso tem acontecido devido à concorrência com a uva que tem sido colhida no estado de São Paulo. De acordo com o CPEA, isso fez os valores, portanto, caírem na semana passada na região do Vale do São Francisco. De acordo com a apuração feita, o preço do quilo na semana passada, fechou em R$ 2,33 no Vale, uma queda de 2,8% em relação à semana anterior a essa. Em São Miguel do Arcanjo, no estado de São Paulo, ficou em R$ 2,83 o quilo. E no município de Pilar do Sul, também em São Paulo, R$ 2,80 foi o quilo da uva negociado na semana passada. Hora da gente ter a participação do público, do telespectador aqui do Canal do Boi. É o quadro Agricultura BR Responde.
Participação de hoje vem lá da região nordeste do país. Vamos saber quem que está participando conosco nesta edição de terça-feira de carnaval. Olha só, queria saber a previsão de chuva para o nordeste do Ceará. É a Gilvânia Oliveira de Farias Brito, do estado do Ceará. Quem vai te responder, Gilvânia, é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida da telespectadora Gilvânia Oliveira, da região de Farias Brito, no estado do Ceará, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo das próximas semanas. Bom, as últimas chuvas no estado do Ceará ficaram mais concentradas nas áreas mais ao norte e ainda também aqui na faixa noroeste do estado. E por conta disso que o solo está com mais umidade nessas regiões. Agora, nos próximos 5 dias, então tem previsão de chuva ainda no estado do Ceará, só que o volume é que não deve ser tão elevado, ficando em torno de 15 até 30 milímetros em apenas 5 dias. O sistema que vai atuar nessa região é um sistema conhecido como Zona de Convergência Intertropical, que geralmente nesta época do ano traz instabilidades para toda a faixa norte da região nordeste. Já durante a segunda semana, até o dia 22 de fevereiro, as instabilidades ainda vão seguir atuando aqui no estado do Ceará e praticamente todas as áreas cearenses vão receber instabilidades. Durante o dia, o sol ainda vai conseguir aparecer, aumentar principalmente a sensação de calor, mas no finalzinho da tarde as instabilidades podem ocorrer em todo o estado cearense. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Juliana Rezende, obrigado pela sua participação. E você pode fazer como a Gilvânia. Participe do Agricultura BR conosco, mande sua mensagem, sua pergunta sobre mercado, sobre clima, sobre técnicas agrícolas para o nosso Facebook, Twitter ou ainda o WhatsApp. É o 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Dourados, em Mato Grosso do Sul, recebe no mês de abril a Tecnofam, um evento voltado para a agricultura familiar. Kleber Rabelo tem mais informações. A Tecnofam vai acontecer aqui em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, no período de 17 a 19 de abril. É o maior evento voltado para a agricultura familiar. Eu vou conversar com o chefe adjunto de transferência de tecnologia aqui da Embrapa de Dourados, o Auro Otsubo. Auro, quais as novidades da Tecnofam esse ano? Bom, como você já bem disse, pelo próprio nome, é um evento voltado para esse perfil de produtores, médios e pequenos produtores, e nós vamos mostrar aqui várias tecnologias para vários segmentos desses produtores. Por exemplo, a parte de horticultura, que envolve não só hortaliça e fruticultura, a parte de forrageiras e para o gado leiteiro. Nós vamos envolver a questão da mandioca, com várias cultivares a serem lançadas aqui da Embrapa, quer seja para consumo in natura como para a indústria. Vamos ter a questão dos milhos, diversas destinações desse cereal para esse tipo de produtor. Nós vamos ter a temática também da piscicultura aqui a ser apresentada. Ou seja, o produtor que aqui vier, ele vai encontrar não só as tecnologias, mas a possibilidade também de aprender ao vivo com os pesquisadores, porque nós vamos ter oficinas temáticas com diversas demandas trazidas pelos produtores, que nós vamos possibilitar aqui a capacitação dos mesmos. É a terceira edição da Tecnofam, a primeira que aconteceu em 2014, reuniu um público de 1.200 pessoas. Em 2016, 1.500 pessoas visitaram a feira. Agora, em 2018, a expectativa de público é maior, né? Com certeza. Pelo próprio conhecimento que já tem do evento em todo o estado, a expectativa é em torno de 2.000 produtores, tá certo? De todos os municípios do estado, e inclusive de países vizinhos como Paraguai e Bolívia, que nós já estamos tendo contato, e há o interesse desses produtores em virem para cá. Além dos estados, alguns municípios dos estados do Paraná e São Paulo. Muito obrigado pelas informações. Kleber Rabelo para o SBA. E veja no próximo e último bloco. Soja que tem sido colhida no estado do Pará chega aos armazéns com alta umidade. As últimas informações dessa edição do Agricultura BR. Voltamos em instantes. A chuva que tem atrapalhado o escoamento da safra de grãos da região centro-oeste do país
atravessando o estado do Pará, prejudica também os sojicultores daquele estado. De acordo com informações de jornais locais, a umidade é tanta que tem grão chegando aos armazéns com uma umidade muito elevada, chegando a quase 40%. De acordo com as informações, o ideal é de que essa umidade chegue ao máximo de 14%. Além das máquinas terem dificuldade de entrar no campo, os grãos que conseguem ser colhidos estão, portanto, muito úmidos. Além disso, a demora na retirada da soja da lavoura pode interferir também na qualidade desse grão. A alta umidade aumenta as chances de fermentação, transformando, portanto, os grãos naquela classificação de grãos ardidos. Olha, a reclamação é geral por conta dos agricultores dessa região produtora do estado do Pará. Segundo os jornais locais, eles nem mais aguardam o sol aparecer. Estão esperando para medir os prejuízos, para ver o quanto de soja será deixado na lavoura para apodrecer e depois calcular o quanto, por fim, conseguirão colher na atual temporada. Situação difícil do produtor. Por aqui nós vamos saber agora um pouco como é que vem a soja sendo negociada em Chicago. Na abertura da Agricultura BR, vinha em elevação. Temos aqui soja em Chicago mantendo e elevando essa alta. Vai ficando mais forte, essa alta vai subindo cerca de 5 centes de dólar por posição aqui. Março vem a 10 dólares 7 centes o bushel, maio 10 dólares 18 centes, julho 10 dólares 27 centes por bushel e agosto 10 dólares 29 centes por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. E esta edição, então, vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente nesta última hora e meia, muito obrigada pela companhia. Nos vemos em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.